Olá, meus queridos, e hoje nós estamos aqui para verificar a história daquele anjo que descia de tempos em tempos para mover as águas. E quando o anjo movia as águas, aquele enfermo que estava ali ao redor do tanque descia, o primeiro que descesse, ele era curado pela ação do mover das águas dos anjos. Vamos verificar essa história? Pois é, fica conosco até o final desse vídeo. Meus queridos, graça e paz, somos podcast, começando agora mais um episódio. Aqui quem vos fala, Pastor Júnior. Quantas vezes você já escutou algum tipo de mensagem falando sobre o anjo que descia para mover as águas do tanque de Betesda ou da casa de misericórdia? Você já ouviu, né? Pois é, eu também já ouvi e já preguei algumas vezes, tá certo? Eu queria só mostrar para você, já de antemão, para a gente começar a falar um pouco como era esse tanque. Veja só, eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês. Olha aqui. Esse tanque aqui, ele tinha aproximadamente 60 metros, tá bom, de largura. 66 metros no primeiro quadrante ali, depois mais 66 metros. Enfim, total de metros quadrados ali era de 5.000 metros quadrados. Então, quando a gente tem ideia na nossa cultura, né? Quando a gente vai falar de tanque, a gente pensa de algo pequeno, não, muito pelo contrário, a estrutura aí é muito, mas muito grande, né? 5.000 metros quadrados, ok? Então, primeiro essa imagem que eu queria trazer para vocês, para que vocês pudessem visualizá-la. Agora nós vamos para a Bíblia e verificar que texto é esse, o que é que o texto vai falar, certo? A respeito disso que a gente está tratando aqui, certo? Vamos lá. O texto, queridos, ele vai dizer assim, preste atenção nisso que é muito interessante. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Olha só, o texto já dá uma dica para nós ali. Por isso do tamanho dele, que nós vimos de 5.000 metros quadrados, porque ali ficavam muitas pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Aí, ó, preste atenção nisso aqui, guarda isso aqui. Eles esperavam um movimento das águas. Ele esperava o movimento das águas. Olha o que aqui diz ainda. Diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença. De qualquer doença. Então, vamos lá. Foca em mim aqui que eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês vão se surpreender. Veja só, nos estudos da crítica textual, um assunto que a gente vê na teologia, nós observamos, certo, que esse texto, tá bom? O final do verso 3 e todo o verso 4, vou colocar de novo aqui para que não haja dúvida, eles não existem nos manuscritos antigos. Então vamos lá. Qual seria a parte B desse texto, verso 3? Eles esperavam o movimento das águas. Fechou? E o verso 4 que diz: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, veja só. Então, quando a gente vai estudar, irmãos, a crítica textual, nós podemos observar que esse texto no original hebraico, ele não existe nos manuscritos mais antigos. E aí, existem algumas hipóteses, tá certo? A primeira hipótese é que
o próprio João tenha acrescentado uma explicação. Isso por quê? Porque nos manuscritos antigos existem algumas partes que se perderam, certo? Então, alguns vão falar que João escreveu acrescentando com suas palavras, explicando que fenômeno seria este e por que tantas pessoas passavam tanto tempo naquele lugar. Tantas pessoas cegas, mancas, paralíticas, grande número de pessoas, doentes, inválidas, ficaram ali a ponto desse homem, né, que foi esse paralítico que fora curado, ele ficou 38 anos esperando, certo? Então, era necessário justificar. Outras pessoas falam que não foi João que escreveu, mas foram os escribas, os copistas. Na hora dele fazer a tradução, ou copiar a tradução, ele verificou que estava faltando alguns elementos que deixasse claro o porquê daquelas pessoas estarem ali naquele tanque. Então, eles estavam ali, tá bom? E acrescentaram essa situação. Ora, se houve um acréscimo, então há uma situação que é bastante a gente falar. Se há um acréscimo por parte dos copistas, então nós podemos dizer que o anjo do Senhor não descia. Ali foi o que é que se diz, né? Na verdade, existe uma outra corrente que diz que havia, irmãos, naquele mundo antigo, muitos tanques de cura que armazenavam águas, certo? E aí, quando esses tanques dizem que as águas dos tanques eram intermitentes, elas vinham, depois elas paravam por um tempo, né? E havia um determinado tempo, e esse tempo era de tempos em tempos, como diz a Bíblia. A água vinha com toda a sua força e havia um mover de águas, certo? Então, havia o mover de águas de uma forma natural. Ou seja, o que eu estou querendo explicar para você é que não dá para a gente dizer, aferir com certeza absoluta de que o anjo descia, embora o texto da Bíblia esteja falando que o anjo descia, porque nessa parte não há certeza de que quem escreveu foi João ou quem inseriu foram os copistas que traduziram ali a Bíblia. Então, o que se acreditava na época? Que existia, as pessoas acreditavam. Vamos lá o verso 4 aqui, só para que você tenha um entendimento rápido aqui, ó. Aliás, o verso 7. Deixa eu mostrar o verso 7, que eu não tinha mostrado aí o verso 7. Olha o verso 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, o verso 3 e o verso 4, bem verdade, é possível a gente verificar pela história, crítica textual, de que aqueles versículos poderiam não estar ali na Bíblia. Mas o verso 7 fala de uma crença. O paralítico cria, olha lá, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então, essa parte aqui é Bíblia, é palavra de Deus, é aquilo que o paralítico declarou para o Senhor Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Qual é a razão, então, irmãos, nós estamos trazendo esse esclarecimento? É porque é o seguinte, já que a gente não tem certeza e convicção plena de que o verso 3 e o verso 4, tá certo? Eles são Bíblia, a palavra de Deus, e não foi um acréscimo que um copista fez quando dá a tradução da referida Bíblia, nós devemos nos abster de dar ênfase nisso. Inclusive na pregação. A gente pode citar como uma crença: olha, acreditava-se naquela época que o anjo descia. E essa era a crença. Agora, o que era fato, irmãos, que nós precisamos asseverar também. Algo de extraordinário acontecia de tempos em tempos. Por quê?
Porque senão, irmãos, como aquele paralítico ficaria 38 anos esperando uma chance de entrar na água. E com certeza, ali estando, ele via que pessoas, quando entravam nas águas, saíam curadas. As pessoas entravam e saíam curadas. Então, era o anjo do Senhor? Nós não podemos asseverar. Não podemos, tá bom? Por quê? Porque os manuscritos mais antigos não dá para a gente verificar com certeza, com convicção, de que o verso 3, parte B, e o verso 4 por inteiro, eles são verdadeiros. E há quem diga, uma corrente bem forte, é que tenha sido inserida por um copista, tá bom? Bom, queridos, encerramos aqui esse momento. Esse momento é bem teológico, né? Isso não pode abalar a tua fé, irmão, viu? Porque qual é a lição daquele texto? Que Jesus veio quebrar qualquer tipo de tradição. Maior que qualquer anjo que possivelmente agitasse as águas, maior que qualquer crença de que um mito viesse agitar as águas, maior que a crença do poder curador de uma água, Jesus estava ali naquele lugar para dizer: eu sou a cura, eu sou aquilo que você precisa. Então você não pode deixar de crer no Deus que veio para curar os necessitados, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, e espero que essa palavra tenha realmente tocado no seu coração. É muito interessante estudar, né? Estuda a palavra, estude teologia, faça um bom curso, que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus.